Pessoal do Catanduva Post, seguiram a entrevista escrita aqui de cima? Então vamos lá para as perguntas em vídeo. Antes de mais nada, Guilherme, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. É um quadro que eu tenho muito carinho porque ele serve para exaltar e informar as pessoas dos artistas de Catanduva, né? E você é um representante da dança. A dança é uma arte, é claro que todas as artes elas exigem esforço, mas é uma arte diferenciada porque existem várias técnicas, só que essas técnicas têm que ser absorvidas pelo corpo. E isso acontece através da prática contínua, diária e incansável. Você, além de bailarino, é também professor das oficinas culturais na Estação Cultura. E você tem aluninhas e alunos, desde crianças até adultos. E como é essa apropriação, esse entendimento da técnica, tanto teórica quanto na prática? Quais são suas observações como professor? Eu percebo muito que a assimilação é o grande lance quando a gente trabalha com criança. A criança ela vai usando a assimilação mais pelo visual e é o que a gente costuma trabalhar quando trabalha com crianças. Então, além de você falar e gesticular, é mostrar mesmo o passo feito, uma foto, um vídeo, para ela trazer aquilo para o corpo dela e entender melhor. E é uma assimilação, um aprendizado um pouco mais lento, porque a gente não pode atropelar o tempo da criança e também a questão física. Exato. Porque a criança ela é menos preparada do que um adulto que já está completamente formado, com os ossos e a musculatura. Então, tem tudo no limite, no máximo do limite da criança e no tempo dela, no tempo que cada criança tem, porque cada criança é diferente de uma da outra. Nos adultos, é um pouco mais rápido e usamos menos essa questão do visto, da imagem. Eu costumo conversar mais com eles, explicar, mostro uma vez, duas e aí eles já entendem e já reproduzem. Então a diferença de uma criança para um adulto é essa questão do tempo e da assimilação. Mas com criança o legal de trabalhar é ver a evolução. Assim, de ver uma criança que há 3 anos atrás não conseguia fazer muita coisa e agora já estão saindo, já estão fazendo pelo centro, já estão piruetando. E você acha que de certa forma a criança, por ela ter um desenvolvimento corporal que vai ocorrer, fazendo a prática na dança, ela vai conseguindo níveis talvez superiores de técnica ou não tem nada a ver? Um adulto tem a mesma capacidade? Eu acredito que desde criança, se uma criança começa desde pequena, ela tende a surpreender mais do que um adulto quando começa tarde. É claro que tudo vai da questão da persistência e de como cada um vai querer alcançar certos objetivos. Na criança, a gente não trabalha essa questão de impulsionar ela a competir com outras pessoas. Os adultos também não, mas eles já têm por si só, por já serem mais maduros, essa questão de querer se superar. A criança, ela vai mais pelo lúdico, principalmente na questão do balé, porque a mãe mostra a bonequinha que faz balé. Então aí ela vai porque se espelha numa imagem. Já o adulto, ele vai lá e se supera. E a criança, por não ter essa questão na cabeça de querer ser melhor, acaba desenvolvendo mais, acredito eu. Porque elas vão brincando, elas vão se divertindo, fazem com uma alegria diferente dos adultos que estão na cobrança e se desenvolvem mais. Então, para quem gostaria de iniciar a dança, a faixa etária de criança é o ideal, assim, para ela se desenvolver mais, mas não que no adulto ele não consiga. E falando nessas crianças, você tem, pelas oficinas culturais, um grupo que é o Balé Jovem, que vai participar da mostra competitiva, né, do Dança Catanduva. Você disse essa questão do lúdico das crianças. Como elas estão com essa oportunidade de competição nesse evento tão importante de Catanduva? Aliás, parabenizo todos os organizadores, porque é muito importante, já dura há bastante tempo.
Se não me engano, esse é o 18º Dança Catanduva, que vai de 3 a 11 de setembro. De 3 a 11 de setembro. Como é que essas crianças estão com essa possibilidade de competição? Como é que você consegue cuidar dessas cabecinhas e desses corpinhos? Elas ficam muito felizes, principalmente na questão de que esse foi o primeiro festival que foi analisado um vídeo antes delas irem. Então a maioria do que elas vão até os jurados e já se apresentam. Nesse elas tiveram que gravar um vídeo, então teve toda a tensão de esperar o resultado. Então elas estão super ansiosas, mas elas ficam muito gratas e é também um incentivo para que elas não parem e elas verem que elas estão no caminho certo. Então que a minha cobrança dentro da sala de aula é para elas melhorarem e para elas alcançarem alguma coisa, um objetivo maior. E elas veem esses resultados, de pelo menos serem selecionadas, já é um incentivo de elas saberem que a gente faz na sala de aula está dando certo. E a expectativa delas é enorme. Então, assim, eu tento ao máximo cuidar da parte psicológica, sim, tentando fazer com que elas não tenham muita pressão. Então, a gente cobra um pouco mais delas, mas sempre pensando e falando para elas que lá é o lugar delas se divertirem. O palco é um lugar de diversão e não de cobrança. Na verdade, essa expectativa, essa ansiedade, essa cobrança gera uma tensão que vai ter um reflexo direto na hora da competição. Sim. Então, às vezes, é o psicológico que tem que ter mais cautela do que o físico, exatamente. Porque às vezes a coreografia é simples, porque existem meninas de vários tipos de níveis. Então, às vezes a coreografia é super simples, mas o que atrapalha tanto a criança quanto o adulto é essa questão do psicológico. Então, a gente senta, a gente conversa, a gente distrai depois do ensaio, não deixa só aquela coisa pesada e rotineira e monótona de elas fazerem só o ensaio e dali sair da porta pra fora. Ela sempre tem um convívio entre elas, comigo. Então aí a gente tenta sempre fazer tudo de um jeito alegre, para elas estarem alegres no palco. A arte ser envolvente. E acho importante também esses eventos, né? A gente tem o prestígio de ter esse evento municipal, porque aí o fazer artístico do professor, né, passa a ter mais sentido, porque essas crianças, esses adultos, os bailarinos, que são muitos em Catanduva, eles têm um momento para se mostrar na sua própria cidade, né? Então é para ficar muito grato mesmo com esse evento. Mas falando um pouco de você agora, né? Você é um artista jovem, mas de prestígio nacional. E você faz parte aqui de uma companhia, a Companhia ONG Jazz, mas você também é diretor e coreógrafo da Danceame Companhia de Dança. E vocês frequentemente participam de festivais, de competições. Como é esse mundo? A gente falou agora há pouquinho, tem a questão psicológica em crianças, mas o adulto, né, o bailarino, que já tem um maior desenvolvimento corporal, apropriação da técnica, como são esses momentos, esses grandes festivais? Quais são os principais festivais do Brasil? Olha, é bem difícil, porque tem outros fatores envolvidos nisso. Então, assim, tem desde a preparação da coreografia, que leva muito tempo, nada sai de uma hora para outra. E já é um estudo grande, então a gente conversa muito em sala de aula do que eles querem dançar e do que eles têm condições de dançar, até o festival em si. Então, de um ponto do começo, que é o começo da coreografia, até o festival, tem um caminho extenso. Então, a gente sente que é um pouco meio que batalhado algumas premiações. Então, eu já participei pela companhia do Festival de Salto, que eu consegui uma vaga para um festival internacional nos Estados Unidos. E dentro desse mesmo festival, esse ano a gente recebeu um recado, um e-mail do organizador, falando que a gente também teve vaga garantida para um festival em Portugal. Então, a gente fica meio que, às vezes, ela é gratificante, é legal, mas fica um pouco assustado, assim, porque não sabe até onde vai. E
trabalhamos ao bastante. mesmo tempo que é um reconhecimento bárbaro, inclusive para a cidade, é também uma ansiedade que esse profissional tem que administrar. Exatamente. Então, gostamos de ir para os eventos, mas não pela questão do competir. Eu coloco muito isso na cabeça deles, mais na cabeça deles ainda, para não inflar muito o ego, é que nós estamos indo para trocar experiência, para, além de mostrar o trabalho, saber de outros profissionais bem qualificados quais são os erros, quais são os acertos, quais são os pontos que precisam ser melhorados, porque sempre vai haver. Independente se o trabalho no Festival X pega primeiro lugar, nunca podemos pensar que no próximo já está garantido. Então, essa questão é bem lapidada nos meus alunos. Eu sempre deixo claro para eles que cada festival é uma experiência diferente, cada jurado é um jurado diferente, eles nunca vão falar a mesma coisa, mesmo que venha o mesmo trabalho em 2 eventos diferentes. Ou eles vão ver que melhorou, que evoluiu, ou regrediu, e é o que a gente não quer. Então a gente trabalha sempre. E fora esses festivais que eu já fui, já participamos do Passo de Arte, da seletiva do Passo de Arte, que é um festival internacional. No Ourinhos foi a seletiva 2 anos seguidos. Já mandamos vídeos para o Joinville, fomos selecionados com 2 trabalhos, pro palco aberto. Então são grandes festivais que a companhia já foi, fora os outros que a gente costuma ir. Mas os mais importantes que dá para destacar são o Festival de Joinville, o Passo de Arte. Aliás, o público às vezes não percebe isso. Para se chegar até um festival, existe um tempo imenso de preparação, de suor, e depois chega no momento do festival e poucas pessoas sabem como que é a rotina de um festival. Fala um pouquinho como é a rotina de um festival, todos os passos de um festival, para o pessoal sacar melhor como funciona um festival. Bom, é exaustivo, mas não a questão do palco. A exaustão maior é o chegar até a viagem e a espera, porque a ansiedade está a 1000. Então, chegamos de manhã para ensaiar no palco, para ter reconhecimento, porque o palco é diferente da nossa sala, a maioria dos palcos são maiores, e tem a questão da iluminação, de já mesmo desbolar, de saber o que o teatro tem para oferecer. E a gente chega, faz a marcação, ensaia, almoça, e aí começa os preparos de maquiagem, cabelo, e aí já começa a ansiedade. Aí tem a apresentação, as apresentações, inúmeros grupos, inúmeras fotografias. Terminou, ficamos esperando um pouco, depende do festival, tem uma gala, tem uma apresentação inicial, e aí vem a premiação. E aí depois da premiação, voltamos todos para casa. Entendi. Então, de certa forma, comparando com o esporte, é tal como um time quando chega também tem a sua concentração, chega e aí tem toda a questão das Olimpíadas, por exemplo, que estão começando, ou das Copas, né? Só que tem a diferença que o esporte ele tem os seus momentos importantes a cada 2 anos, com as Copas e com as Olimpíadas se alternando, e o artista ele tem os festivais, mas não tem a repercussão nacional e mundial. E aí vem essa pergunta que acho válida e importante, porque o quadro também quer problematizar isso. E a pergunta é: qual a sensação de ser um artista-atleta? Porque o bailarino é um artista-atleta, o ator e tantos outros artistas, no país do futebol. Como é que você se sente? É uma pergunta mais polêmica, mas como você se sente? É cultural, mas qual a sua opinião? Desvalorizado é a palavra-chave, assim. Tanto agora, nesse momento de crise do país, quanto antes mesmo, quando o país estava num momento propício e que não investe em cultura. Então, às vezes, muitas das vezes, temos que trabalhar com as próprias pernas, investir no próprio bolso. E tanto da parte do governo público quanto das empresas privadas, entre um time de futebol e um grupo de dança, o investimento vai ser pro grupo que vai lá jogar futebol. Então, nos sentimos desvalorizados. Toda a classe, assim, em geral, de artistas, acredita que pode ser feito mais ainda
tanto para o bailarino quanto para os atores, para quem fomenta a arte, porque é o que a arte inspira, a arte alimenta, é o que me alimenta, é o que alimenta meus alunos e consequentemente alimenta a família deles, que prestigiam. E que gera também imposto, nós pagamos os mesmos impostos. Exatamente. E temos uma arte que no nosso contexto mundial, no Brasil, né, sendo mais específico, não é tão valorizado por uma questão cultural, né? Mas fica aí sempre a reflexão para os novos governantes, para olhar com um pouco mais de carinho, sem desmerecer o esporte, que fique muito claro, o esporte é fundamental, mas as artes também têm sua valia, porque eu costumo dizer que o esporte alimenta o corpo, né? Ele nutre o corpo, traz fortalecimento, mas a arte ela alimenta a alma. E a gente vive uma sociedade que tem valorizado mais o corpo do que a alma, né? Mas a arte persiste aí para sempre essa oportunidade do ser humano de nutrir a alma também. Mas aí tem uma coisa delicada também, né? Novos artistas virão. Essas menininhas que vão competir, vão ser bailarinas. E a gente tem esse contexto cultural delicado para o artista. Qual é a sua mensagem para esses novos artistas que estão por vir? Estudem. Eu vou até citar uma grande mestra que passou pela vida de vários bailarinos e que recentemente faleceu, que é a Toshiko Bayashi, que ela falava sempre nas aulas dela: o bailarino não pode ser burro. E nessa questão não abrange tudo, é saber se comportar, é saber lidar com as pessoas, mas antes de tudo é saber lidar com o próprio corpo. Então, ser inteligente na maneira de como lidar com o próprio corpo, de buscar conhecimento, de buscar bons profissionais, então, para orientar. Então, os novos que estão vindo, busquem professores qualificados que estudem, e estudem também, não deixem só para o professor trazer para a sala de aula. Vão em busca, persistam, porque não é fácil, é um caminho difícil, tem muitas glórias, mas também tem muito percalço, tem muito obstáculo. Se os novos não tiverem vontade de vencer, vão ficar pelo meio do caminho. Então, assim, estudem muito, porque estudar nunca é demais, a gente sempre vai aprender mais e mais, e persistam, porque é algo que eu amo fazer e acredito que quem faz com amor continua e consegue vencer. Então eu tô lá no degrauzinho de baixo e caminhando lentamente, subindo degrau por degrau. Então se eu conseguir, vocês também que têm vontade vão conseguir. Ótimo. Olha, muito obrigado, né, por essa entrevista, a gente poder falar de assuntos agradáveis e também delicados da nossa sociedade. Tá? E obrigado pela sua presença aqui, foi muito prazeroso. Eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado. Sim, com certeza. E é isso aí, brigadão. Pessoal do Catanduva Post, muito obrigado por sempre estar acompanhando, né, os nossos artistas de Catanduva que batalham para nutrir a alma dos nossos catanduvenses e dos nossos brasileiros e do mundo de forma geral. E, bom, é sempre repetitivo, mas vamos lá, né? Vai compartilhar hashtag #CatanduvaPost e hashtag PAC, Personalidades Artísticas de Catanduva, ok? Muito obrigado por vocês estarem aí, muito obrigado, Guilherme. E pessoal, até mais, até a próxima. Tchau!